Hoje, terceira mensagem dessa série. Nós vamos ler um texto que está no capítulo 21 e outro no capítulo 22. Então veja comigo o versículo 21 do capítulo 21, e eu vou explicar daqui a pouco por que eu escolhi esses dois versículos. E depois, no capítulo 22, o versículo 4. A palavra de Deus diz assim, Provérbios 21, 21. Quem segue a justiça e a lealdade encontra vida, justiça e honra. Então vejam, antes de ler o segundo, você precisa entender que Provérbios é uma coletânea de ensino. E ele tem finalidades muito específicas. Temor do Senhor é o princípio da sabedoria, Provérbios 1, 7. E o tolo despreza tanto o conhecimento quanto a sabedoria. Esses são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles te ajudarão. Então, esse livro, que eu recebi dezenas de mensagens dizendo assim, eu amo Provérbios. Provérbios é o livro mais lindo da Bíblia para mim. Ele tem uma finalidade, ensinar. Então, quem segue a justiça e a lealdade vai encontrar vida, justiça e honra. Provérbios 22, 4. A recompensa da humildade e do temor ao Senhor são riqueza, honra e vida. Vocês estão vendo repetir aí quais são os desdobramentos de uma vida que segue os conselhos do sábio livro de Provérbios. Estudar Provérbios, queridos, é se matricular na Universidade da Sabedoria. É beber de uma fonte que sacia a nossa sede e mata a fome de compreensão pela vida, de saber como se portar, de saber como reagir. Eu disse para vocês no primeiro estudo que o temor do Senhor e a sabedoria é o arcabouço de todo o livro de Provérbios. Na segunda mensagem nós encontramos aquilo que distingue um louco, um insensato de um sábio, no contexto da mensagem, que é o conhecimento de Deus. Então, louco é aquele que pauta a sua vida por ele mesmo, é aquele que faz escolhas aleatórias, é aquele que decide onde é que ele vai botar o pé dele, é aquele que decide sobre a sua sexualidade da maneira que ele quer. Louco é o que usa o seu dinheiro da forma que quer, que entra em situações que lhe parece correta. Agora, o que é o sábio em contraste? É aquele que foge do que pode ser mais destrutivo na vida. O sábio foge do adultério, foge da sedução que vem na pessoa de um homem ou de uma mulher. O sábio é aquele que desvia o seu pé da pornografia. O sábio é aquele que não entra para ser fiador de alguém quando mal tem para a sua própria sobrevivência. O sábio é aquele que a sua palavra é encharcada de compreensão sobre a vida, da perspectiva de Deus, antes mesmo de falar. E hoje nós vamos trabalhar um tema que vai do 10º ao 22º capítulo. É por isso que eu li aqueles dois versículos. Nesses 10, 11 capítulos, nós temos novamente o que o escritor fez nos primeiros 9 capítulos de Provérbios. Nos 9 primeiros capítulos, ele manteve praticamente alguns temas somente principalmente sobre o adultério, sobre a loucura de não andar segundo a orientação de Deus. E no adultério aqui, vocês, por favor, nunca reduzam a Bíblia à compreensão que eu e você temos da vida. O adultério aqui não é só o homem casado ter um caso com uma mulher que não é sua ou vice-versa. O adultério é a sedução da sexualidade, seja ela em que nível for, solteiro, casado, o que for, para um comportamento e um estilo de vida que é contrário ao que o Evangelho ensina. O que ele está chamando de adultério é a sedução, que na verdade não tem como alvo apenas um ato sexual, ela tem como alvo tragar a alma. Por isso que ele diz assim, para a mulher adúltera, e aqui entrando em defesa das mulheres, nós poderíamos colocar para o homem adúltero, não é?
Para a prostituta ou para o prostituto, tudo que se paga é um pedaço de pão. Tem preço, sexo tem preço. Mas para o adúltero ou para a adúltera, estes estão em busca da alma. É morte, é destruição. Falamos sobre isso para que você e eu entendam uma coisa. A finalidade de Provérbios, como de toda a Bíblia, não é mudar as nossas vontades, é transformar o nosso entendimento. Presta atenção como isso é importante. Vontades, volições nós temos, algumas delas legítimas, outras fruto do nosso pecado, da natureza a natureza pecaminosa que habita em nós. Então nós temos inclinações, nós temos desejos, nós somos atraídos por coisas que são ilícitas. Ah, pastor, você é? Eu sou. E posso te falar uma coisa? Quem aqui falar que não é, está mentindo. Todos nós somos atraídos, somos seres, senão a gente não pecaria. Então, o que acontece? Quando a gente vê a espiritualidade somente pelos dogmas da religião, nós vamos lutar contra vontades, mas mantendo o mesmo entendimento. Então a gente, no caso do que Provérbios está dizendo, você não quer adulterar? Você luta contra a vontade de adulterar. Porém, o seu entendimento sobre o adultério e sobre os conceitos que podem te levar ou os passos a adulterar continuam inalterados. O que a palavra de Deus quer fazer em nós é transformar o nosso entendimento e não as nossas vontades. Porque com o entendimento transformado, nós vamos gerir, presta atenção, as nossas vontades a partir dos conceitos de Deus. A vontade continua lá. A vontade me atrai. A vontade me seduz. Mas daí eu ceder e fazer o que essa vontade me chama, será muito mais fácil de vencer, porque agora eu tenho uma nova compreensão. Eu tenho um novo entendimento. Então, se você está estudando Provérbios para achar só bonito e agradável, você está perdendo, querido, um grande ensinamento. Provérbios, como toda a Bíblia, foi dada para transformar o entendimento que eu e você temos da vida. E a partir dessa transformação, o Espírito Santo de Deus agir em nós e nos fazer pessoas diferentes e mais parecidas com Jesus. Você diz amém para mim? Segunda coisa que eu quero te ensinar, que esse livro se importa, como todos os outros da Bíblia, não é o quanto eu estou decorando dele. É que tipo de pessoa eu estou me tornando à medida que eu vou conhecendo esse livro. Que tipo de pessoa eu estou me tornando? Veja, a Bíblia diz que a vida do justo, ela é como o romper do dia. Então tem um momento em que o sol está nascendo até o momento de ser dia perfeito. Que tipo de pessoa eu e você estamos nos transformando à medida que nós vamos lendo Provérbios? Como assim, você pode dizer? Sim, não tem outro jeito de dizer. Que tipo de pessoa? Você é a mesma pessoa? Você interpreta a sua sexualidade a partir dos mesmos princípios? Você lida com a relação com o próximo a partir das mesmas vertentes? Você trata seu marido, a sua mulher? Você compreende a vida e o seu papel aqui da mesma maneira? Então Provérbios não mudou nada em você, ele é lindo. É um livro maravilhoso. É um livro que você gosta de citar nas redes sociais, colocar nos seus cadernos de estudo da Bíblia, se você os tem. Mas que tipo de pessoa eu e você estamos nos tornando, porque nós estamos conhecendo o que o sábio Salomão ensinou? Então hoje nós vamos abordar dois assuntos. Semana passada eu falei sobre loucura e sensatez, ou loucura e sabedoria. Hoje eu vou falar sobre amor e justiça. Mas presta bem atenção, porque nesse grupo de capítulos, 24 vezes aparece palavra que é traduzida como amor. Cuidado, porque nós aprendemos que amor é ágape, que amor é eros, quando a gente sente uma atração
pelo sexo oposto, que o amor é filéu, que é aquele amor que irmãos sentem, que amigos sentem. E a gente categorizou amor em 4 ou 5 palavras hebraicas, gregas, para a gente poder entender amor. Não, 24 expressões que estão diretamente ligadas ao amor, que não pode ser interpretado apenas como um sentimento, que para muitos é fútil, volúvel, pueril. Ama enquanto deve amar. Ama se deve amar. Ama porque tem retribuição. Então, o que o escritor ensina sobre amor, nesses 10, 11 capítulos, é que este verdadeiro amor só é possível a partir do nosso temor a Deus. Por exemplo, como que eu posso, e a Bíblia trata disso em outro livro, quem diz que ama a Deus a quem nunca viu e não ama seu irmão a quem vê constantemente é o quê? É mentiroso. Então como que eu posso amar a Deus que eu nunca vi e eu não amo alguém que eu vejo constantemente, que eu sei das dores, que eu sei das lutas? Ah, mas é porque esse alguém que eu vejo é também alguém que me fere, é também alguém que não measure up, que não chega no padrão que eu tenho. Então essa pessoa falhou, ou essa pessoa foi menos. É exatamente aqui que repousa o que o escritor está tentando nos explicar sobre amor e justiça. Esse sentimento, ele é carnal, ele é humano e ele é até demoníaco. Porque amar por mérito é desumano. Eu não quero ser amado por mérito e garanto que você não quer. Eu já disse aqui nessa igreja, hoje em dia acho que acabaram com esse negócio, mas houve um tempo que tinha muito. Pessoas gritavam dos púlpitos das igrejas e fizeram até bumper sticker de carro que dizia assim: Deus tem compromisso. Aí, vocês ouviram aí de trás? Não. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Não tem nada mais mentiroso do que isso. Aliás, eu vou dizer para vocês uma coisa: se esse é o Deus de pessoas, eu e você não deveríamos querer esse Deus para ser o nosso Deus, porque nós estamos lascados, simplesmente por isso. Ora, se Deus tem compromisso no sentido de amar quem tem compromisso com Ele, quem aqui nesse auditório, com verdade, ou em casa, pode levantar umas das mãos e dizer assim: eu nunca pisei na bola com Deus, eu nunca furei as minhas promessas? Ou quem pode, iluminado pelo Espírito Santo de Deus, dizer que as suas decisões conscientes, eu não estou nem dizendo aquelas coisas que a gente, quando vê, já caiu no buraco, conscientes, não causou tristeza em Deus, vergonha em Deus? Mas engraçado, você voltou para esse Deus, clamou por misericórdia e disse: Senhor, ouve e me perdoa. Verdade ou não, queridos? Ué, mas se Ele só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele, você já rodou. Então, eu não gostaria de ser amado assim, amar por mérito. Então, vamos ver juntos aqui rapidinho quais são as virtudes deste amor, porque veja, é para mudar a gente. Então, eu espero que o Espírito Santo de Deus, orei por vocês essa semana, estou aqui pregando e orando ao mesmo tempo, para que o Espírito de Deus faça isso entre nós. Porque a ideia não é a gente ter mais informação, a ideia é a gente ser transformado no entendimento, para que a vida se manifeste da nova maneira que nós agora pensamos. Ou seja, que a nossa vida se manifeste de acordo com a informação que o Espírito Santo de Deus está transformando em prática para nós. Então, quais são as virtudes deste amor
que só pode ser gerado a partir do temor de Deus. Porque se a gente não tiver temor de Deus, nós vamos amar da nossa maneira. Primeiro, amor e fidelidade. Quem ama é fiel, queridos. Por isso, Deus é fiel. Deus é fiel a nós. Deus é fiel à sua palavra. Ele é fiel à sua palavra de nos amar. Ele é fiel à sua palavra de nos perdoar. Ele é fiel à sua palavra de não nos abandonar. Jamais te deixarei, jamais te abandonarei. Se a mãe que trouxe ao seio o seu filhinho pudesse esquecer dele, ainda assim eu não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Então, quando eu e você sentimos que a vida se tornou mais escura, que a noite cerrou, que nós não temos mais ninguém, nós podemos repousar no fato de que Deus nos ama e Deus é fiel. Mas isso não é só para Deus, é para que eu aprenda a amar de forma fiel. A infidelidade mina a dignidade. A infidelidade rouba a vida. A infidelidade destrói confiança. A infidelidade traz vergonha. A infidelidade mata. A fidelidade promove tudo que é o oposto disto. Só quem teme e aprendeu a temer a Deus, ama com fidelidade. Não ama porque convém, não ama porque é bom, não ama porque ganhou um presente, não ama porque espera retribuição. Ama porque amar é característica de quem tem Deus no coração. E amar, inclusive, quando tudo está ruim. Presta atenção, vou contar para vocês uma história que está num livro que talvez a grande maioria de vocês nunca leram do Velho Testamento, que é o livro de Oséias. Oséias foi um profeta chamado os profetas menores, que Deus mandou que ele se casasse com uma mulher chamada Gomer, ou Gomer, como alguns pronunciam. E Deus disse assim para Oséias: Oséias, eu vou te ensinar, através do seu casamento com Gomer, o que é o amor que eu tenho por Israel. Porque ele casou-se com uma mulher, segura aí agora na sua cadeira, essa mulher se tornou adúltera e prostituta, e foi amada, segundo o texto sagrado, por muitos homens. Ora, sem a gente entrar nos méritos da infidelidade conjugal, Oséias disse: acabou a minha relação. Aí Deus vem para Oséias e diz assim: vou ler para vocês o que está no capítulo 3, o primeiro versículo. O Senhor me disse: vá, trate novamente com amor sua mulher, apesar de ela ser amada por outro e ser adúltera, ame-a como o Senhor ama os israelitas, apesar de eles se voltarem para outros deuses e de amarem os bolos sagrados de uvas passas, apesar deles se envolverem com povos pagãos. Pastor, você está dizendo então que a gente deve amar a infidelidade conjugal do outro? Não, querido, entende o que o texto está te ensinando. Que o amor tem que exceder na medida e na proporção das nossas relações, os nossos próprios interesses somente. Então, o que Deus estava dizendo para Oséias, e você conhece a Bíblia, você sabe o que Deus pensa sobre o adultério, sobre a prostituição. É o seguinte: Oséias, você está entendendo o que vocês me submetem? Eu amo o meu povo Israel, mas eles largam de mim por prostitutas, porque na Bíblia a palavra prostituir-se não é só o coito, não é só o ato sexual. É qualquer aversão de direita, é qualquer inversão de direita, é qualquer caminho deturpado. Então eles largavam a Deus e iam para outros deuses. Isso era chamado de prostituir-se, de adulterar. E Deus diz assim: mas eu volto e com amor eu amo o meu povo. Amar não quer dizer você avalizar o erro, não é dizer você dizer concordo com o que eu faço, com o que você faz, concordo com o que você está vivendo, mas é você dizer discordo do que você faz,
discordo do seu estilo de vida, discordo do que você está fazendo, mas não deixo de te amar. Amor é fiel, veja. Provérbios 16, 6. Quem já chegou no capítulo 16 viu este. Com amor e fidelidade se faz expiação pelo pecado, com o temor do Senhor o homem evita o mal. Segunda característica, além da fidelidade, generosidade. Generosidade não é gerada a partir de outro sentimento que não seja amor genuíno. Porque toda impressão de generosidade que não é fruto de amor, ela vem ou de remorso ou de sentimento de culpa. Ou, pior ainda, de um estímulo instantâneo de, vou fazer e faz sem pensar. Generosidade que nasce do amor, que nasce do temor do Senhor, é aquela que compreende a vida na perspectiva da generosidade de Deus por nós. O homem erra no jardim, Deus anuncia a salvação. O homem escolhe caminhos para viver sem Deus, Deus envia juízes. O homem vai por onde quiser, Deus envia os seus profetas. E quando tudo parecia que estava perdido, Deus enviou o seu Filho Jesus, para que eu e você tivéssemos vida, porque Deus é generoso. A generosidade ela é extravagante, queridos. Entenda, por favor, filtre as palavras. Ela é extravagante. Ela não mede esforços, ela não tem parâmetro. E Provérbios mostra isso, o generoso, o abençoador. Olha o que diz em Provérbios 11. Estou lendo os versículos 24 e 25. Quem dá generosamente, há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Ser generoso tem a ver com Deus. E não é generoso somente nas finanças, também. Mas é ser generoso de afeto. É ser generoso de amor. É ser generoso de atos que podem promover o bem da vida dos outros. É ser generoso no perdão. Conhecem pessoas que dizem assim, eu sou um bom amigo. Eu já ouvi isso tantas vezes. Eu sou um excelente amigo, mas não erra comigo, não. Então você é um pior amigo do mundo. Eu vou te ensinar uma regra. Eu vou te ensinar uma regra que eu carrego na minha vida. Se eu tiver que errar, aqui eu tenho bons amigos nessa igreja, amigos do coração. Então já vou logo prevenir neles. Se eu tiver que errar, eu vou errar com os meus amigos. Pastor, mas você vai perder o que você tem. Não. Você vai aprender daqui a pouco sobre fidelidade e amizade. Eu vou errar com os meus amigos, porque se eu errar com o estranho, ele me mata. Não é não? Se eu errar com o meu amigo, eu tenho a chance do perdão. Eu tenho a chance da misericórdia. Eu tenho a chance do amor. Então, se você tiver que errar, erra com seus amigos. Erra com seus amigos, porque esse negócio de dizer o seguinte, falhou comigo, morreu, você não entendeu o que é ser generoso. Ser generoso é tentar várias vezes. Ser generoso é abrir espaço, é aumentar a regra. O generoso prosperará. Não é só com as finanças, ele prospera com a vida digna. Ele prospera com amigos sólidos. Ele prospera pela honra que lhe é atribuída. Ele prospera pelo seu estilo de vida. O avarento, queridos. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Se a generosidade é o ápice do adjetivo que nós podemos dar à relação de Deus para conosco, a avareza é o pior dos adjetivos. Porque o avaro, ele é demoníaco. Porque o avaro só pensa em si. Ele não nega o que ele poderia dar para o outro, porque ele acha que vai perder. Ele nega porque a alegria do outro fere ele. O avaro não é só quem retém, o avaro é quem se ira porque o outro tem o que eu não tenho.
A generosidade nos livra da avareza financeira, porque há uma ligação, aqui não é Bíblia mais, há uma ligação direta, estudos mostram isso, que a avareza não se contém com a parte das finanças. Quem é avaro com o dinheiro é também em diversas outras áreas da sua vida. Talvez só não percebeu ainda. Vamos voltar para a Bíblia. Terceiro, amor e amizade. Provérbios 17, presta atenção na leitura, porque ela é um pouquinho diferente da versão que talvez você conheça. O amigo ama em todos os momentos. 2 pontos. É um irmão na adversidade. Vou ler novamente. O amigo ama em todos os momentos. É um irmão na adversidade. A imagem que é pintada no livro de Provérbios da relação entre amor e amizade é incrível. Novamente, por que ela pode existir? Porque nós tememos a Deus. E a partir do tempo, vocês estão entendendo que todo o arcabouço é o temor de Deus. Sem temer a Deus, eu vou fazer amizade segundo os meus conceitos. Eu vou gerar amizades a partir das minhas percepções e vou julgá-las a partir dos meus sentimentos. Debaixo do temor de Deus, eu vou ser e receber amizade, influenciado por esse conceito. Então veja, hoje as pessoas dizem, não sei se você escuta isso, não há mais amizades. Eu ouço isso direto. Lidando com problemas relacionais, eu chego para um e digo assim, mas vocês não são amigos? O cara vira para mim, ou a mulher diz, pastor, não existe mais amizade. Você já ouviu isso? Não sei se você já ouviu, pastor, não existe mais amizade. Quando eu estava caminhando para iniciar o trabalho pastoral aqui na New Life Church, eu tenho uma característica comigo, desde pequeno, eu sempre gostei de conversar com pessoas mais velhas, se não na idade, na experiência, sempre. Pode ser um assunto que eu tenha 100% de controle, domínio e knowledge, eu gosto de conversar com outras pessoas. E eu conversei com vários amigos que hoje estão na caminhada comigo há muito tempo, mas estavam antes de mim sobre a vida pastoral. Eu não sei dizer quantos me disseram, Manuel, você vai aprender algumas coisas duras na igreja. E uma delas, que a maioria deles falou, pastor não tem amigo. Pastor não tem amigo. E eu não estou dizendo que eles estão errados, porque isso é fruto da experiência vivida. E nada marca mais a nossa vida com conceitos do que aquilo que você diz assim, eu não li na página de um livro, não, eu vivi essa experiência. Então concordo com a experiência deles. Mas lá atrás, e eu já compartilhei com algumas pessoas aqui da igreja, eu me recusei, embora eu entenda que pastor é muito mais usado do que amado. Isso é fato. Muito mais usado do que amado. Eu ouvi de um pastor, conversando com ele, um senhor, e ele disse assim para mim, sabe por que eu estou te falando coisas como essa? Vou te contar uma história rapidinha e eu vou compartilhá-la com vocês, porque eu não vou revelar a integridade de ninguém. Meu pai foi pastor, disse ele, por 25 anos da mesma igreja. Eu, ele, minha mãe e 3 outros irmãos vivíamos naquilo que era chamada a casa paroquial, a casa da igreja. Isso era um costume muito comum da igreja, ter uma casa perto, onde... E tem muitas pessoas aqui que se identificam com o que eu estou falando, porque sabem. Ele disse assim, Manuel, meu pai morreu repentinamente, ele estava indo fazer uma visita, teve um ataque cardíaco dentro do carro, sozinho. Acharam o carro encostado assim de forma errada na rua, quando chegaram para ver, meu senhor, o que está acontecendo? Meu pai estava morto no volante. 25 anos, pastor da mesma igreja, dedicou a nossa vida, tirava de nós para a igreja. Bom, foi feito o sepultamento do pai dele, aquele culto lindo no sentido da prestação de honra que as pessoas fizeram. 3 dias depois, eu era um menino de 11 anos de idade, estava sentado, essa cena está viva na minha cabeça até hoje, como se tivesse acontecido ontem. Eu estava sentado assim, tinha acabado de chegar da escola, chegaram 3 obreiros da igreja na nossa casa. Chamaram a minha mãe para conversar, nossa casa era uma casa simples, sentaram com ela na cozinha, minha mãe fez um café, e eles disseram assim, eu vou resumir para vocês a conversa. Dona fulana, sentimos muito que o seu marido faleceu, mas a igreja tem que continuar.
nós estamos trazendo um outro pastor para a igreja e nós precisamos da casa. 3 dias. Ele disse assim para mim: Manuel, com 30 dias que o meu pai tinha morrido, estávamos eu, minha mãe, meus 3 outros irmãos, com as malas na casa da minha avó. Aí ele virou para mim e falou assim: pastor não tem amigo. Pastor é usado, não é amado. Como é que você diz, como que você nega uma experiência dessa? E como que você nega que isso marca a vida de uma pessoa? Mas o que eu estou dizendo para você é que se eu e você entendermos o que significa amizade a partir do conceito bíblico, nós podemos não ser as pessoas que fazem isso com os outros. Porque lá em João 15,15, quando a ideia de escravo e amigo era bem diferenciada, Jesus Cristo de Nazaré disse assim para os seus seguidores, e essa é a palavra dele para mim e para você hoje: eu não vos chamo escravos, porque a palavra que aparece ali na língua grega é escravos. Eu não vos chamo escravos, embora na nossa tradução está servos. Eu vos chamo amigos. Porque o servo, o escravo, não sabe o que faz o seu senhor. Eu, porém, de tudo vos tenho anunciado. Então, amor e amizade. Ser amigo é ser confidente, Provérbios 11:13. Quem muito fala, trai a confidência, mas quem merece confiança, guarda o segredo. Ser amigo é guardar aquilo que para o outro é precioso. Ser amigo é entender que expor a vida de alguém é algo maligno, é algo imoral, é algo antiético e, acima de tudo, queridos, é anticristão. O amigo é confidente, o amigo é verdadeiro, Provérbios 14:25, a testemunha que fala a verdade salva vidas, mas a testemunha falsa é enganosa, e em outro texto fala, traz a morte e a desgraça. Ser amigo é não mudar com as circunstâncias, porque hoje a gente vive uma crise, o seguinte, não dá mais para você quase conversar o que precisa com alguém, porque está todo mundo como casca de ovo. Conhece esse ditado? Meu pai dizia assim, está todo mundo cheio de milindres. Eu nem sei o que significa direito milindre, mas essa coisa delicada demais. Amigo verdadeiro, que teme a Deus, não muda com as circunstâncias pelas razões que eu já dei aqui para vocês. Porque Deus não muda conosco. Eu não tenho o direito de mudar com vocês. Uma coisa eu apliquei no meu ministério desde que eu comecei. E olha, irmãos, eu orei muito por isso, porque não é natural do Manuel. Eu orei e pedi a Deus, Senhor, eu quero ouvir as piores coisas sobre uma pessoa e não mudar o que eu penso daquela pessoa. Eu quero ouvir as piores coisas de uma pessoa e continuar amando aquela pessoa e ensinando a verdade do Evangelho para ela. E hoje, passado 2 décadas e pouco, eu olho e vejo que Deus foi trabalhando isso no meu coração. Uma vez eu recebi uma mulher no meu gabinete, ela conversou e contou a história da vida dela para mim, e ela tinha sido uma mulher que vendia o seu corpo na noite, uma garota de programa. E ela virou para mim e falou assim, tantas vezes o senhor me abraçou aqui nessa igreja sem saber quem eu era, né? Aí a próxima frase dela foi assim, eu aposto que a partir de hoje o senhor nunca mais me dá um abraço. Falei para ela assim, olha, eu só não vou te abraçar mais apertado, porque aí o negócio fica ruim. Mas se eu mudar isso aqui com você, eu quero que você me chame, me segure pelo braço e diga assim para mim, olhando nos meus olhos, hipócrita. Você me ajuda? E ela começou a chorar. Falei, filha, você tem uma história, eu tenho uma. E eu posso te falar uma coisa, todo mundo aqui tem uma história. Todo mundo tem uma história. Uns não foram para a rua à noite, mas fizeram coisas na calada que ninguém sabe. Pensaram que não devia, imaginaram que não devia. Então o amigo, como diz aqui em Provérbios, ele não muda com as circunstâncias. Veja o texto que eu li. O amigo ama em
todos os momentos. Até no momento que não merece ser amado. Até no momento que o outro está errado, Ele ama. E veja, é um irmão na adversidade. Olha, não concordo com o que você está fazendo, o que você está vivendo. Mas eu quero dizer para você que eu vou te estender a mão para você sair disso. Conta comigo. Conta comigo. Como que o mundo está precisando disso? Bom, e qual que é o segundo bloco? E eu vou ser bem mais rápido nele agora. O segundo bloco é o bloco da justiça, porque é amor e justiça. Só que cuidado, quando falamos a palavra justiça, na grande maioria das vezes eu e você entendemos como método de punição. Eu vou te levar na justiça. Alguém vai me fazer justiça. Justiça precisa ser feita sobre esse assunto. Do que é que nós estamos falando na maioria das vezes? Tem que ter paga, tem que ter punição. Mas se você prestou atenção nesses capítulos, você percebeu justiça por um outro ângulo. Que justiça aqui, querido, só pode ser compreendida, eu escrevi para vocês, a justiça de Deus está essencialmente ligada ao estilo de vida dos seus filhos, que por suas vezes corresponde ao caráter de Deus. Então o que é ser justo? É que as minhas atitudes correspondam ao caráter de Deus, já que eu digo que eu sou filho de Deus. Toda e qualquer atitude minha e sua que nos faz distanciar do caráter de Deus na prática é que é a injustiça. Nós estamos tomando o termo de forma errada, achando que Deus vai fazer justiça entre nós. É quase que se Deus fosse um contratado nosso para punir os outros. Não sabe o que nós estamos falando? Deus, que venha sobre nós o teu caráter. E a prática nossa aqui, comunitária, conjugal, tem tanta injustiça entre os casais, tem tanta injustiça entre pais e filhos, entre amigos e amigos, que essa prática seja justa. Então, nesse segundo bloco, a gente vê 3 relações dessa justiça que é fruto do caráter de Deus em nós, por causa do temor de Deus. Uma delas é pelo pobre. Como assim pelo pobre? Provérbios 17:5. Quem zomba dos pobres mostra desprezo pelo Criador deles. Agora, quem é o Criador do pobre? É o mesmo Criador do rico. É o mesmo Criador. Quem é o Criador do negro, já que a gente despreza tanto alguém que tem uma pele escura? É o Criador do branco e do pardo e do moreno e da morena, e do cabelo crespo e do cabelo liso, e do alto e do baixo. Justiça é equidade no tratar com as pessoas. A justiça de Deus está sendo executada. Não é punindo, não é matando, é dando dignidade. Você está entendendo, querido? Quando você zomba, seja vendo alguém sofrer e não fazer por ele o que você pode, se você falar assim, Senhor, faz justiça, Deus vai falar, mas só se eu mandar um raio na sua cabeça. Porque você quer justiça? Encarna os conceitos do meu caráter e viva. Como? Estende a mão para quem está sofrendo. Cuida de quem está na dor. O Velho Testamento ensina que nós devemos defender o direito do pobre, da viúva, do imigrante, do órfão. Quem são essas pessoas? As classes mais fragmentadas de uma sociedade é quem não tem ninguém por eles. Deus é por eles. E quando a gente diz justiça, Deus está dizendo, age como tal, Manuel. Provérbios 14:31. Aquele que oprime o pobre, com isso despreza o seu Criador. Mas quem é o necessitado trata com bondade. Quem ao necessitado trata com bondade, o que acontece? Honra a Deus. Aleluia! Nós queremos justiça. Justiça está ligada ao amor está ligado ao temor de Deus. Justiça não é punição.
A justiça que é a punição é aquela que é sobre quem faz o mal. É sobre aquele que precisa de punição. Segundo aspecto da justiça, é a justiça e a integridade econômica. Se você for um leitor atento dessa parte, você percebeu o quanto esse livro fala sobre integridade na área do dinheiro, queridos. E nós estamos tocando aqui numa das áreas mais sensíveis do ser humano. Porque, como eu já citei antes, você deveria ler um livro do Richard Foster chamado Money, Sex and Power, Dinheiro, Sexo e Poder. Você vai entender como que essas três coisas seduzem mais do que qualquer mulher linda e maravilhosa nesse mundo, ou qualquer homem handsome que tenha na face da terra. Paulo, ensinando a seu filho Timóteo, filho na fé, discípulo, ele disse assim: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Veja que o dinheiro não é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E muitos, Timóteo, ele dizendo, querem tanto isso que não medem os parâmetros. É aí que é o problema. A justiça de Deus se manifesta através dos seus filhos na terra, quando esses são íntegros na maneira que adquirem o seu dinheiro. Pouco, muito, não importa. Mas não só na maneira que eles adquirem o seu dinheiro, na maneira que usam o seu dinheiro. A justiça de Deus está sendo manifestada sobre a face da terra. Só para vocês verem, Provérbios 11:1, o Senhor repudia balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe dão prazer. Deixa eu contar uma história de quando eu era menino para vocês, long time ago. Eu comecei a trabalhar muito cedo na minha vida. 8 anos de idade eu já estava trabalhando fora de casa. Mas eu fui trabalhar em um armazém. E quem se lembra de umas balanças que era feita por uma companhia chamada Filizola? Lembra? Umas balanças que tinham, de um lado assim, tinha tipo um prato. Quem aqui já foi em armazém quando era mais ou menos da minha idade, vai se lembrar. Tinha uns pesozinhos que se colocava, e aí, ou então as mais modernas, você ia rodando assim, tinha uma espécie de uma engrenagem, rodava até para aferir a balança. O que era aferir? Ela parar vazia num ponto neutro, ou seja, não estava perdendo nem quem oferecia o produto, nem estava perdendo quem comprava. E às vezes aqueles pesos, várias vezes o dono do armazém, a palavra armazém de novo, mas naquela época era armazém que eu trabalhava, botava um pesozinho pequenininho, redondinho assim, que eu não sei de quantas gramas que ele era, do lado dele. Então a gente era a granel que a gente falava, né? Tinha arroz, tinha feijão, tinha café, aquele negócio. Você ia lá, pegava com aquele scoop assim, aquele negócio grandão, beca, gente, nós somos velhos, né? Se eu contar isso aqui para um grupo de adolescentes, vai falar: pastor, fala em outra língua aí, por favor, que essa... Muita gente aqui, capaz, nem sabe do que eu estou falando. A gente pegava aquele negócio, botava no saquinho, punha lá na balança para pesar para a pessoa. Balança desonesta significa equilíbrio puxado para o seu lado. Deus abomina. Ah, mas deu certo. Dá. Deixa eu te dizer, dá certo. Muita gente escapa ileso. Nem todo mundo que rouba vai preso. Nem todo mundo que trapaceia é pego, que dá certo. Que é isso, pastor? Você está estimulando? Não, estou te falando a verdade, dá certo. Vocês negam disso comigo? Dá certo. Tem gente que rouba e sai. Tem gente que trapaceia e continua. Tem gente desonesta que vai para cima, que cresce financeiramente. Mas você precisa voltar no Salmo de número 1. Como é feliz o homem que anda nos caminhos do Senhor, que não se assenta na roda dos escarnecedores, que não fica no meio desse povo, que tem uma outra instrução. A memória dele vai ser guardada. Mas os ímpios são como a palha que o vento dispersa. Não haverá memória deles. Tem um dia que essas coisas todas virão à tona, queridos. Então, quem ama a Deus, teme ao Senhor, tem integridade na forma que lida com o seu dinheiro. Não é só com o que ganha, é como usa. Provérbios 20:10, pesos adulterados e medidas falsificadas são coisas que o Senhor detesta. Provérbios 17:23, o ímpio
aceita às escondidas o suborno, dinheiro que não te pertence. Saborosa é a comida que se obtém com mentiras, Provérbios 20:17, mas depois da areia na sua boca, ou seja, tem pago. E eu termino, queridos, dizendo para vocês sobre a justiça e a integridade pessoal. Nós falamos sobre a integridade, a justiça pelo pobre, a integridade financeira, e eu quero terminar com a integridade pessoal. Me dá alguns minutos da sua atenção, literalmente, poucos, e eu termino. Nós estamos vivendo uma crise ética e moral no mundo. Nós estamos vivendo uma crise onde ninguém mais diz assim, quase ninguém mais diz assim: fulano, ciclana é uma pessoa íntegra. Mas não deveria ser isso a verdade dos filhos de Deus, querido. Sabe, nós estamos vivendo uma crise em busca de homens e mulheres que sejam íntegros, que não cederam a uma vida dupla, que podem andar na luz e os outros olharem. Nós estamos vivendo uma crise de uma sociedade que precisa olhar e ver homens e mulheres que andam com a cabeça levantada, que não tem ossos no armário. Se você sabe o que eu quero dizer, que tem um bom testemunho das pessoas de fora. Há uma busca de homens e mulheres que tenham palavra, simples assim, que digam sim e é sim, e quando dizem não é não, que quando falam os outros podem confiar, que não dão desculpa para tudo, que tem subterfúgios para tudo, que compromissos assumidos são cumpridos. O mundo está buscando gente assim. O mundo. Eu não estou dizendo da espiritualidade, eu estou dizendo do mundo. Mas nós somos quem pode ser assim. Porque nós temos um Deus que é assim. E porque nós temos uma palavra de Deus que nos ensina a ser assim. Que as minhas responsabilidades e as suas precisam ser cumpridas. De que se nós somos patrões, a nossa palavra tem peso para quem trabalha com a gente. E se nós somos funcionários, para com quem nos empregou. Que não se escondam atrás do nome de Cristo, nem da igreja, para dar validade às coisas horríveis que fazem. Que não digam para as pessoas assim: eu sou seu irmão, e com isso está querendo dizer, fecha os olhos para a minha podridão. Não, queridos, o mundo está carente de ver gente que anda na luz, e que diz assim: pode olhar, pode olhar. Você vai encontrar pessoas imperfeitas, mas você vai encontrar pessoas íntegras. O mundo está carente de mulheres que olhem para os seus maridos e digam: meu bem, pode olhar. De homens que digam para suas mulheres: meu bem, pode olhar. Para filhos para os pais. Que não deem desculpa de serem um irmão para se safar daquilo que é compromisso que você deveria honrar, porque você foi irmão para assumir. Provérbios 15:9 diz: o Senhor detesta o caminho dos ímpios, mas ama quem busca a justiça. Provérbios 10:9: quem anda com integridade anda com segurança, mas quem segue veredas tortuosas será descoberto. Um dia, queridos, tudo vem à tona. Tudo vem à tona. Provérbios 17:12. Olha bem, melhor é encontrar uma ursa da qual roubaram os seus filhotes, do que um tolo em sua insensatez. O que é o tolo? O tolo despreza as palavras da sabedoria. Povo meu, ouça a minha voz, diz a sabedoria.
Eu fiz a minha casa no alto do monte, para que todos os que passam pela rua ouçam a minha voz. Quem é o tolo? É aquele que tampa os seus ouvidos para isso. É aquele que diz assim: não, I have it, I know what to do. Eu sei o que eu vou fazer aqui, estou no controle. Esse é o tolo insensato, cujo fim é a destruição. Nós estamos fazendo desse estudo uma autoanálise. Louco, insensato. E hoje eu quero que você ore comigo agora no final. Amoroso, injusto, justo. Quem é você? Revelado pelas páginas desse livro. Senhor Jesus, nós nos prostramos diante do Senhor agora. Nos prostramos, Senhor, e clamamos ao Senhor Tua graça, Tua misericórdia, o Teu favor sobre as nossas vidas. Pai, louvado seja o Teu nome pela revelação do Senhor nas páginas da Tua palavra. Louvado seja o Teu nome, ó Deus, pela forma com que o Senhor trata conosco, para que nós possamos Te conhecer a cada dia e que, conhecendo o Senhor, nós sejamos reveladores de Deus na terra, Senhor. Clamamos por perdão e misericórdia, pelas compreensões que acumulamos, que se diferenciam tanto da Tua palavra, ó Deus, e agora, pelo poder do nome de Jesus, nós clamamos: Pai, traz-nos para Ti somente, Senhor. Renova o nosso entendimento, Senhor, para que o nosso coração seja transformado, e esse mundo comece a ver um povo na terra, Senhor, que ama, como o amor deve ser expressado, que é justo, como a justiça de Deus deve ser manifestada. Senhor, faz isso sobre as nossas vidas, nós clamamos no nome de Jesus. Eu oro pelas pessoas que estão longe, nos assistindo nesse momento, para que a Tua mão seja colocada sobre eles, para que haja transformação. Eu oro pela New Life Church, Senhor, para que as pessoas que chamam esse lugar da minha casa, da minha igreja, expressem, Senhor, isso que nós estamos estudando. E eu clamo ao Senhor que no final desse mês de janeiro, quando fecharmos o último capítulo de Provérbios, ó Deus, cada pessoa possa no íntimo dizer: Deus fez uma obra grande e maravilhosa na minha vida. Te adoramos e Te bendizemos pelo dia de vida que o Senhor nos deu. Te agradecemos pelo domingo, pelos momentos que ainda teremos. Que o Senhor abençoe os Teus filhos aqui. Irmão querido, que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor levante o Seu rosto sobre nós, tenha misericórdia de nós e sobre todos nós. Ele levante a Sua face, para que a gente possa conhecê-lo de verdade. E só assim nós termos paz completa sobre a nossa vida. E se você recebe essa bênção, você diz amém. Deus te abençoe.